presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, se reúne com representantes de legendas para definir novas regras partidárias. Comissão Especial da Reforma Trabalhista elege cargos que faltavam para dar início aos trabalhos. E do corredor das comissões, o repórter Marcelo Westphalen tem as últimas informações sobre a reforma da Previdência. O relator da Comissão Especial, que analisa a proposta de reforma da Previdência, apresenta plano de trabalho e sofre críticas da oposição. E esta edição destaca também. Deputados analisam proposta que dá prioridade às vítimas de violência doméstica na fila das cirurgias reparadoras oferecidas pelo SUS. E comissões da Câmara aprovam um projeto que garante ao presidiário com deficiência o direito de cumprir pena em espaço adaptado. Boa noite em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, esteve reunido agora há pouco com presidentes de partidos políticos para tentar um acordo sobre o projeto de lei que modifica as regras partidárias. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Dini, boa noite. O que foi decidido nessa reunião, hein? Boa noite, Jaciene. Então, essa reunião acabou agora há pouco, mas não houve um acordo, viu? Então, o que ficou decidido foi que haverá a criação de uma comissão com representantes de partidos, serão 5 representantes de partidos e 3 representantes do Tribunal Superior Eleitoral para continuar discutindo o assunto. Vale a gente lembrar que esse projeto de lei que muda a lei dos partidos políticos do Brasil, ele já está pronto para ser votado aqui no plenário da Câmara. Na semana passada ele chegou a dar aí uma certa polêmica porque ele proíbe o TSE de suspender o registro dos partidos que não prestam contas ou têm a contabilidade reprovada. E aí chegou até a gerar aí alguma divergência aí entre os deputados e, no entanto, o deputado Rodrigo Maia, o presidente aqui da Câmara, garantiu que esse trecho não vai ser votado, mas sim, em especial, um trecho que dá mais autonomias às legendas, em especial o que trata dos diretórios permanentes ou temporários dos partidos políticos. O presidente da Câmara, ele falou sobre esse assunto um pouco antes da reunião que aconteceu hoje no TSE. Vamos ouvir. Nós entendemos que essa é uma atribuição de lei, né? Eu acho que é uma atribuição de lei. O senhor está querendo dizer que é uma atribuição do Congresso e não do Tribunal? Não, mas se eu quisesse confrontar, poderia estar votando agora, porque tinha voto para aprovar. Eu não quero confrontar o TSE, eu quero chegar num acordo. Por isso que quando o presidente Gilmar me disse que haveria uma reunião dos partidos políticos com ele hoje, nós cancelamos a votação, tiramos de pauta já pela manhã a votação dessa matéria, para que essa matéria possa vir a voto, se possível, um acordo entre os partidos e o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, como esse acordo não aconteceu, provavelmente esse projeto ficará para ser votado assim que essa comissão chegar aí a um texto final, texto esse que vai substituir este que está pronto para ser votado aqui no plenário. Jaciene, o deputado Rodrigo Maia, presidente aqui da Casa, ele também falou sobre um outro projeto de lei que também pode ser votado essa semana, né? Esse sim pode ser votado essa semana, que ficou conhecido como nova repatriação de recursos. Esse projeto, na verdade, ele abre uma nova rodada de regularização de patrimônio mantido ilegalmente no exterior por brasileiros, permitindo que esses brasileiros tragam para cá, legalizem esse patrimônio, esse dinheiro, à Receita Federal, pagando aí multa e imposto de renda e tendo crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas sendo anistiado. Essa lei já foi aprovada ano passado, já valeu até outubro do ano passado, e nessa primeira rodada de repatriação foram legalizados 170 bilhões de reais e o governo arrecadou cerca de 50 bilhões de reais com imposto de renda e multa. A ideia agora é abrir uma nova rodada, então, de 4 meses. O presidente Rodrigo Maia falou que também a votação desse projeto depende de uma reunião que vai acontecer amanhã entre deputados e governadores. Vamos ouvir. Eu acho que o texto está maduro para ser votado, é uma preocupação tanto do governo federal em relação à necessidade, né, da possibilidade da execução orçamentária do governo. A repatriação tem um peso importante nisso, para que o contingenciamento não seja menor. E há uma preocupação de estados e municípios que a crise ainda não acabou, né? É uma crise longa, a arrecadação ainda não foi recuperada e há um pleito, claro, pelo menos dos governadores que eu já conversei, amanhã vamos terminar de conversar com os outros. Há uma demanda também de prefeitos, porque sem dúvida nenhuma no final do ano a repatriação
né, tirou da forca aí muitos prefeitos e governadores pelo Brasil. Para a gente finalizar, Jaciene, vale a gente destacar que amanhã também à tarde, às 3 horas da tarde, está prevista uma reunião entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e as lideranças partidárias aqui da casa. Entre os assuntos a serem discutidos estão aí os projetos que podem ser votados, né, nesta semana e na outra, e também a distribuição das presidências das comissões da casa. É com você, Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações. E nós vamos agora até o corredor das comissões, de onde fala o repórter Marcelo Westphalen, que acompanhou nesta terça-feira os trabalhos da comissão especial que está analisando a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo. Marcelo, boa noite. Quais os avanços da reunião hoje, hein, dessa comissão especial? Boa noite, Jaciene. A reunião da comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência de hoje foi para definir o plano de trabalho do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, e votar requerimentos que pedem a realização de audiências públicas. Após a realização desta reunião, ficou claro que há uma disputa por tempo entre os deputados do governo e da oposição. Os deputados da oposição afirmam que esse prazo de 30 dias estipulado pelo relator para que a proposta seja apresentada e votada na comissão especial é muito curto, porque uma proposta como essa demanda mais tempo para ser debatida, justamente porque ela vai afetar aí a vida de milhões de brasileiros. Já os deputados da base do governo afirmam que esse prazo de cerca de um mês é sim adequado para que todos os temas sejam debatidos adequadamente. Eles acusam os deputados da oposição de estarem apenas tentando atrapalhar o bom andamento dos trabalhos. Vamos ver agora na nossa reportagem como foi a segunda reunião da comissão especial que analisa a reforma da Previdência. No início da reunião, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, apresentou seu plano de trabalho, que prevê a realização de 8 audiências públicas com entidades ligadas à Previdência e mais um seminário internacional para comparar o sistema brasileiro com o de outros países. Nesse ritmo, na visão do relator, um parecer poderia ser entregue no dia 16 de março, mas esse cronograma recebeu duras críticas da oposição. Uma reforma que mexe com a vida de todas as pessoas tem que ser debatida em profundidade e isso não é possível de se fazer em 20 dias. O relator decidiu então retirar do plano de trabalho previsões de data, mas sem esticar demais o cronograma inicial. Vocês estão querendo fazer uma tempestade em um copo d'água que não existe. Mudar, eu estou dizendo que a minha data continua sendo dia 16. Se entrar mais uma audiência pública, será dia 17. Se entrar duas, será dia 18. E pronto. Você fala assim, você pode botar 40 audiências públicas. Não, jamais farei isso. Jamais. Então, vamos aqui caminhando, ouvindo os deputados, porque eu não estou aqui com a disposição, nem nenhum deputado, nem o próprio governo, de passar rolo compressor em coisa nenhuma. Após a aprovação de mais de 60 requerimentos, ficou definido que já nesta quarta-feira, a comissão especial vai realizar a primeira audiência pública. O convidado é o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. A partir daí, as atenções se voltam para o mérito da proposta e são esperados mais embates entre governo e oposição. O desejo deste governo é correr para cumprir a chamada agenda suja, para liberar o caminho para que os partidos disputem a eleição, sem precisar colocar, porque na urna isso não passa. Então não ter isto numa pauta eleitoral é o que eles querem, porque só um governo sem voto pode propor uma coisa dessa. Quebraram o nosso país e agora nós temos que achar a solução trabalhando. A única coisa que eu espero é que os partidos de oposição que fazem parte dessa comissão, que eles ajudem a construir uma proposta para que realmente nós podemos salvar o nosso país. E lembrando ainda que durante a reunião, o relator acatou sugestão da deputada Jandira Fegali para a realização de mais uma audiência pública que vai tratar da questão das mulheres na reforma da Previdência. Jaciene. Obrigada, Marcelo, pelas informações. E a comissão especial que analisa o projeto de reforma trabalhista do governo elegeu nesta terça-feira os ocupantes da segunda e da terceira vice-presidência, cargos que faltavam preencher para o início dos trabalhos. Foram votados também requerimentos com sugestões de convidados para audiências públicas que começam a ser realizadas ainda nesta semana. Na segunda reunião da Comissão Especial sobre a Reforma Trabalhista, foram eleitos para a segunda vice-presidência a deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, e para a terceira vice-presidência, o deputado Eli Correia Filho, do Democratas de São Paulo.
O relator da proposta apresentou o plano de trabalho da comissão. O cronograma sugere 11 audiências públicas na Câmara. Ele pretende apresentar o parecer com agilidade. Quem quiser trazer sugestão, discutir o processo, argumentar a respeito do tema que foi proposto pelo governo e eventualmente outros temas que surjam aqui, nós estaremos absolutamente abertos. Agora, vamos tentar fazer o nosso trabalho para que até o dia 4 de maio nós temos apresentado o nosso relatório aqui e eu acho que dia 10 ou 11 a gente possa votar aqui na comissão. Vários deputados sugeriram que fossem realizados também fóruns de discussão nos estados, por envolver mudanças profundas na lei trabalhista. O projeto apresentado pelo governo prevê que as negociações coletivas entre empresas e trabalhadores prevaleçam sobre a lei, o que pode permitir, entre outras alterações, que a jornada de trabalho dure até 12 horas diárias, com limite de 220 horas mensais. Deputados manifestaram posições contra e a favor do projeto. O princípio mais fundamental, que é o princípio da proteção, ou seja, reconhecer que os trabalhadores são a parte mais fraca do contrato de trabalho, se esse projeto for aprovado, esse princípio rui por terra. E isso vai significar um retrocesso de 100 anos no mundo do trabalho. Então nós vamos lutar com todas as nossas forças para que esse projeto não seja aprovado. Essa proposta é extremamente importante porque a legislação trabalhista é muito antiga. Ela foi feita em outro período, a sociedade mudou, houve a desintermediação com a internet e é preciso que nós tiremos os entraves das negociações patrão-empregado, empregador-empregado. A comissão também aprovou 14 requerimentos com sugestões de convidados a serem ouvidos nas audiências públicas. A primeira audiência está marcada para a próxima quinta-feira. A Comissão da Reforma Política fez hoje a primeira reunião do ano. A ideia é que a reforma seja fatiada e o primeiro ponto que deve ser aprovado pelo Congresso é o financiamento de campanha. O relator da comissão apresentou ajustes no plano de trabalho. O colegiado deve promover um seminário internacional para ouvir experiências de outros países, principalmente sobre o modelo de votação. O deputado Vicente Cândido também defendeu que a reforma política acabe com o cargo de vice em todas as esferas, ou seja, para presidente da República, governador e prefeito. É um luxo brasileiro você manter toda uma estrutura de cargos, de salários, carros, custeios, para um cargo que é a expectativa do cargo. Se a pessoa faleceu ou está impedido, assume o presidente legislativo como está previsto na Constituição. Mais que 3 meses, você convoca novas eleições. Você acha razoável ter 30 mil pessoas em torno dos vices do Brasil só para a expectativa de cargo? É isso que a sociedade vai ter que debater, essa conta que ela vai ter que fazer. O presidente do colegiado disse que o mais urgente é alterar a forma como as campanhas são financiadas. Hoje é proibida a doação de empresas. A expectativa é que esse ponto seja aprovado pelo Congresso até outubro para valer nas eleições do ano que vem. Temos uma diferença agora em relação aos outros anos, que é o problema que teve aí da questão de financiamento público. Então, efetivamente, nós temos que apresentar uma solução. E o financiamento público está diretamente vinculado à questão do sistema eleitoral. Então, que não faça uma reforma ampla, mas terá que fazer uma reforma pontual, sim, para já vigorar agora em 2018 e não impede que se continue a discutir para que então, lá mais adiante, se apresente uma reforma ampla para que possa entrar em vigor nos anos subsequentes. O Partido Ecológico Nacional, o PEN, elegeu o deputado Júnior Marreca para liderar a bancada este ano. A Rede Sustentabilidade escolheu o deputado João Derli. Os dois líderes falaram à nossa reportagem sobre as prioridades de seus partidos para 2017 aqui na Câmara. A nossa pauta principal é a pauta que o governo está apresentando. Tivemos uma pauta vasta no ano passado. Esse ano nós temos uma pauta muito importante, que é a reforma da Previdência. E nós sabemos que precisa se fazer uma reforma. Talvez não seja a reforma que o governo apresenta, mas a gente precisa fazer algum tipo de reforma. Precisamos tentar ajustar as contas da Previdência. Como também a reforma política. Nós precisamos consolidar a reforma política que saiu da Câmara, foi ao Senado, teve as modificações do Senado, volta para a pauta da Câmara novamente e a gente vai
realmente se debruçar sobre essa questão da reforma política e terminar de concluir, como a questão das coligações, como a questão das cláusulas de barreira, são assuntos importantes, principalmente para os partidos que têm as bancadas menores aqui. Nós vamos manter totalmente contrário à reforma da Previdência, porque, novamente, né, as ações, geralmente, do Executivo acaba ferindo sempre o lado mais fraco da sociedade, que é a população mais necessitada. Então, nós não debatemos as questões da tributação real sobre o lucro de dividendos que países desenvolvidos aplicam, né? E a nossa aplicação dos nossos impostos fica muito restrito ao serviço e fazendo sempre que as pessoas mais pobres acabem tendo prejuízo maior. E a reforma da Previdência, novamente, vem com esse intuito. Então, se nós temos aí quase 50%, né, do rombo da Previdência nos militares, e os militares estão de fora dessa reforma. A Comissão de Agricultura aprovou um projeto que dá mais incentivos ao plantio de florestas. Pela proposta, as áreas destinadas ao reflorestamento ficariam isentas do Imposto Territorial Rural, o ITR. Idalécio Barbeta planta mais de 30 espécies de árvores diferentes em sua chácara, no Distrito Federal. O trabalho dele resultou numa pequena floresta na região. A ideia surgiu inicialmente para preservar o solo e as reservas de água. É um trabalho que eu iniciei aqui, parece que inicialmente invisível, mas depois de 8 anos ou até menos, 4, 5 anos, você vê o milagre acontecendo já. Iniciativas como essa do Idalécio poderão ser incentivadas por um projeto aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara. Pela proposta, as áreas reflorestadas ficarão isentas do Imposto Territorial Rural, o ITR. Também podem ser beneficiadas as florestas com fins comerciais, que servem para a produção de madeira, lenha e carvão vegetal. O relator do projeto diz que o plantio de florestas com fins econômicos ajuda a diminuir o desmatamento de áreas de vegetação nativa. O objetivo do projeto, essencialmente, é estimular o plantio de florestas exóticas em todo o Brasil. Quando você estimula produtores rurais, pequenos, médios e grandes, a plantarem madeira exótica, nós passamos a ter menos pressão no uso da madeira nativa, que geralmente ela é vinda de desmatamento ilegal. E isso, evidentemente, prejudica a Amazônia e outras regiões que devem ser preservadas. Mas o deputado Beto Faro não concorda. Ele apresentou voto contra a proposta. Não tem justificativa, na minha avaliação, para que um único segmento que já tem subsídio, que já tem financiamento adequado hoje a essa realidade, para que a gente possa estar trabalhando. Temos outras questões, temos questões para tratar nessa área da questão ambiental, temos outras questões, mas não essa questão de dar mais um incentivo, mais um subsídio, inclusive no momento que o país está dizendo que nós precisamos fazer arrecadação. Já o engenheiro florestal José Paulo acha que a proposta tem pontos positivos, mas defende que o incentivo deve beneficiar plantios florestais com maior diversidade de espécies. Incentivos fiscais e tributários para plantações de florestas deveriam contemplar não só as florestas industriais, florestas plantadas, mas também deveria ter em foco o manejo florestal em cima de vegetações nativas. Ou seja, nós temos potencial com centenas de espécies não exploradas comercialmente. E isso fica relegado na economia do país. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou uma proposta para aumentar a punição para o cônjuge ou companheiro que mentir para ficar com a guarda dos filhos num processo de separação. A proposta altera o Código Penal e ainda depende de votação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Câmara. Quando um dos pais simula que o outro cometeu violência física ou psicológica contra os filhos menores de idade para convencer o juiz a lhe dar a guarda dos filhos, pode responder pelos crimes de calúnia, comunicação falsa de crime ou contravenção e ter a pena aumentada em 1/3.
É o que prevê uma proposta em análise na Câmara e que altera o Código Penal, como explica a relatora na Comissão de Defesa da Mulher. No Brasil, nós já temos a litigância de má-fé em todos os processos cíveis. Nós estamos agora também incluindo no trabalhista e nós não poderíamos deixar nunca também desse na guarda de família, porque é onde acontece todo dia o problema da guarda da criança, porque nós sabemos que aí existe um interesse financeiro de um dos dois lados, dependendo do que querem os filhos, quando também tem uma outra condição melhor econômica. E com isso fica totalmente resolvido. O autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, disse que a sugestão do projeto foi de uma pessoa que perdeu a guarda dos filhos depois de ser caluniado pela ex-companheira. A lei ela vem trazer essa garantia para que a justiça seja feita e os interesses da criança sejam preservados. Aquele que dá motivo, aquele que dá causa à lei, ao crime, esse tem que ser apenado e não aquele que está sendo vítima. A Câmara discute uma proposta que simplifica a criação de emissoras de rádio e TV por universidades. Vamos conferir. Rádios e TVs universitárias funcionam como laboratórios para os estudantes de comunicação. Elas também ajudam a divulgar ciência e cultura. Mas hoje esses canais só podem ser mantidos por universidades públicas ou por fundações. Um projeto do deputado Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, permite que todas as instituições de ensino superior prestem o serviço. Para incentivar o financiamento das emissoras educativas, o projeto também admite a divulgação de apoiadores culturais. A proposta foi aprovada pelas comissões de Educação e de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Para o relator, a atividade das escolas justifica as mudanças. Ele avalia que a lei ainda precisa ser simplificada. Ela é muito burocratizada. De maneira geral, a concessão, a autorização de um serviço desse demora em média 2 anos. Isso não tem sentido. Nós vamos trabalhar também nessa linha. Esse professor de comunicação concorda que as rádios e TVs universitárias são importantes e elogia a desburocratização, mas recomenda cuidado. É preciso que o Ministério das Comunicações e o Congresso Nacional, que são responsáveis pela apreciação das solicitações de licenças, se atentem aos pedidos e acompanhem a execução deles, né, para garantir que as emissoras estejam dentro do que se espera de um canal universitário. E com isso se evitem situações nas quais os veículos de comunicação das universidades se transformem em outros projetos de promoção pessoal ou de promoção das empresas, organizações que tocam as universidades. O projeto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se for aprovado, segue para a avaliação do Senado. O Brasil tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo. Entre 156 países pesquisados, nós estamos na 12ª colocação. As informações são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com o estudo, foram quase 60 mil homicídios registrados no país em apenas um ano. O número de homicídios no Brasil atingiu recorde em 2014, 59.627 vítimas, o que corresponde a uma média de 29 mortes por 100 mil habitantes. A maior alta foi no Rio Grande do Norte, que em 10 anos teve um aumento de 308%, atingindo uma taxa de 46 óbitos por 100 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, as principais vítimas da violência continuam sendo jovens do sexo masculino e negros que vivem em regiões com índice de pobreza elevados. Para a secretária de Segurança Pública do Distrito Federal, o estudo deixa claro a criminalização da pobreza no Brasil. É um ambiente degradado ou precarizado que faz com que os direitos civis e sociais daquele ambiente estejam completamente comprometidos. E certamente ali vai se fixar pessoas hipossuficientes. E essas pessoas, normalmente, elas são usadas como manobra dentro dos grupos organizados criminosos para que eles possam ter ambientes propícios para reproduzir a dinâmica da criminalidade. Da mesma forma, isso acontece dentro do sistema prisional. Para tentar minimizar esse problema, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou em 2016 o Plano Nacional de Redução de Homicídios. O projeto estabelece 5 diretrizes.
busca da redução constante das taxas de homicídio, prioridade de ações em regiões com taxas elevadas, estímulo à colaboração entre os estados para resolver os casos, maiores investimentos da União e promoção do respeito à vida humana em todos os níveis. O Brasil vive hoje uma cultura da violência. O Brasil banalizou a violência e nós temos que resolver essa questão. E aí superar 3 gargalos que o Brasil precisa enfrentar. O gargalo da impunidade, por isso que ele precisa elucidar os crimes. O gargalo da cultura da violência, romper essa cultura, criar uma nova cultura, uma cultura de paz. E o gargalo da tolerância institucional. A sociedade tolera esta dura realidade. De acordo com o autor do projeto, o deputado Rodrigo de Castro, também haverá políticas públicas para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, como a ampliação das vagas para a prestação do serviço militar inicial e de bolsas de estudo. O que nós queremos é que essas políticas elas passem a ter muito mais interatividade entre elas e que elas sejam direcionadas para esse público. Jovens que estão na periferia das grandes cidades, das médias cidades e hoje, infelizmente, até das pequenas cidades e que são vítimas da violência. Nós queremos dar esperança a esses jovens. As comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa das Pessoas com Deficiência aprovaram um projeto de lei que dá ao presidiário com deficiência o direito de cumprir a pena em espaço adaptado. A proposta, que ainda será analisada por outras 2 comissões, também assegura às gestantes presas o mesmo direito. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014 mostrou que somente 6% das unidades prisionais possuem alas ou celas acessíveis às pessoas com deficiência. Esse problema foi discutido durante a votação do projeto de lei que prevê espaços adaptados aos presos. Além de garantir melhor condição de cumprimento da pena, a criação dos espaços adaptados nos presídios significará mais segurança nesses locais. Um preso cadeirante que vai para a massa carcerária tomar sol, ele pode voltar se arrastando sem a cadeira, porque os outros presos tiram pedaços da cadeira de rodas para fazer arma artesanal. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Muitos presos cadeirantes, principalmente aqueles que têm ferimento por arma de fogo, que é muito comum, acabam dormindo no chão e ficam com úlcera de pressão, que são aquelas escaras, aquelas feridas. E aí fica com o corpo aberto para uma infecção generalizada, algo muito pior. O projeto de lei prevê adaptações a todos os tipos de deficiência. Os recursos devem ser destinados pelo Fundo Penitenciário Nacional. A proposta original sofreu ainda um acréscimo para beneficiar também as presas gestantes. É um outro desafio ter adaptações nesses locais, em especial nas alas femininas, para que elas possam também ser atendidas ali no período do cumprimento da sua pena. Fiz esse relatório com o coração, sabendo da necessidade dos detentos que precisam se ressocializar, ter uma nova oportunidade na vida e através de um projeto como esse, de adaptabilidade nos presídios, nós vamos valorizar o ser humano no momento difícil que ele esteja atravessando no cumprimento de uma pena. Você pode criar um local para adequar a estadia, vamos dizer assim, de presos com deficiências físicas e até mesmo as mulheres também, que tem os presídios também, não possuem uma adaptação, berçário, essas coisas, tudo é possível fazer. A Comissão de Seguridade Social e Família discute uma proposta que visa garantir prioridade no Sistema Único de Saúde às cirurgias reparadoras de lesões causadas por violência doméstica. Uma mudança na legislação que pode ter impacto na vida de muitas mulheres. A cada 5 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Uma agressão que, quando não mata, deixa marcas difíceis de apagar. A agressão normalmente ela é na face, com um soco, né? Alguma coisa desse tipo, ou uma faca. Então são tipos de agressões que realmente deixam marcas, são desfigurantes, muitas vezes são fraturas ou são cortes profundos. E para essa mulher conviver com isso e olhar todo dia
e se ver daquela forma e lembrar da agressão que sofreu é muito cruel. Desde 2015, a lei garante à mulher vítima de violência o direito à cirurgia plástica reparadora pelo SUS. Mas a fila de espera para todo tipo de operação torna quase impossível que a cirurgia reparadora aconteça rapidamente. Demora que piora muito o drama das vítimas, como explica a presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Distrito Federal. Quanto mais tempo você demora para tratar, mais difícil é aquele tratamento. Então, uma fratura que você consegue, uma fratura no rosto, que você consegue tratar com 15 dias, 1 mês, até 3 meses, você consegue ter um resultado. E aquela fratura que fica consolidada durante anos, para você desfazer e tentar fazer aquele osso consolidar novamente, lógico que é um tratamento muito mais complexo. Assim como as cicatrizes, né, as sequelas que vão tendo aderência. Então, o ideal realmente fosse que elas tivessem um atendimento até para diminuir a sequela que fica. E as marcas que o tempo aprofunda não são só físicas. A violência doméstica tem sido diretamente associada à depressão, ansiedade, transtornos pós-traumáticos, baixa na autoestima dessa mulher, até problemas, transtornos alimentares têm sido associados ao aumento de tentativas de suicídio, pensamentos suicidas. Uma mudança sutil na lei pode ajudar a reparar tantos danos. O projeto analisado pela Câmara quer que a cirurgia reparadora para mulheres vítimas de violência doméstica passe a ser prioridade no SUS. Uma maneira de garantir a reparação não só da autoimagem das vítimas, mas também a sensação de que o Estado ampara essas mulheres. Muitas vezes que acomete o olho, principalmente quando é no rosto da pessoa, ela perde totalmente a vontade de viver. Por quê? Porque muitas delas são queimadas, elas precisam fazer cirurgias reparadoras de queimaduras, ter prioridade para isso, para se apresentar à sociedade novamente. Então, essa cirurgia, privilegiando as mulheres, facilita muito o aconchego dela e a volta dela para o convívio normal da sociedade. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.